Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel capítulo 16, por favor. 1 Samuel 16, versículo 14. Quem está feliz ainda aí, dá um glória aí bem alto. Aleluia. Glórias a Jesus. Aleluia. 1 Samuel 16, versículo 14 diz assim: E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: Eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão em tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos: Buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-mo. Então respondeu um dos jovens e disse: Eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é valente, animoso, homem de guerra, sisudo em palavras, gentil em presença, e o Senhor é com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé dizendo: Envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão e um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul pela mão de Davi, seu filho. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: Deixe estar Davi perante mim, pois achou graça aos meus olhos. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Amém? Feche seus olhos e coloque a mão sobre o seu coração. Pai, graças te damos nesta noite. Te agradecemos porque sabemos que tu estás presente no nosso meio. Tu é a palavra, teu é o poder, tu é a glória. Fala conosco neste dia, Senhor, de uma forma clara, para que possamos sair deste lugar completamente diferente como nós entramos. Não permita, meu Deus, que eu venha atrapalhar alguma coisa que tu vais fazer hoje, mas que tu me use como instrumento teu. Me cobre com o teu sangue nesta noite, é o que eu te peço e te agradeço, no poder do nome de Jesus. Amém e amém. Dê o melhor aplauso, você pode dar ao Senhor. Glórias a Jesus. É um texto que muita gente conhece, mas eu quero compartilhar contigo algo que eu falei de manhã aqui na igreja, mas o Senhor durante o dia foi me dando mais coisas. Esse texto a gente vai reparar, se você tiver a oportunidade de ler na tua casa. Capítulo 16, 1 Samuel, fala quando Davi foi ungido rei. Você vai ver um pouquinho antes, Deus levanta um homem chamado Saul. Saul, ele é o primeiro rei de Israel, a monarquia começa com Saul. Ele é o primeiro rei, ele começa muito bem. Ele sai depois de ser ungido, ele aparece diante dos profetas, começa a profetizar. Ele está cheio do Espírito de Deus, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apodera dele. Só que no decorrer da caminhada, Saul se perdeu. Ele permitiu que a vaidade, o orgulho, a soberba entrasse no seu coração, e ele agora está preocupado com o povo e não está mais preocupado com Deus. Eu sempre tenho dito aqui nesta casa que o problema não é começar bem, o problema é terminar bem. Começar bem, normalmente todo mundo começa, mas terminar é que são elas. E o texto diz que Saul, ele chega um momento que ele erra tanto que a Bíblia diz que Deus retirou o espírito dele sobre Saul e permitiu um espírito maligno da parte de Deus sobre Saul. Então Saul agora está atormentado. A gente chega no capítulo 16, só que alguns versículos antes diz que Deus resolve escolher um novo rei para Israel. Ele manda o profeta Samuel, um homem de Deus. A Bíblia diz que o profeta Samuel, nenhuma palavra que ele profetizou caiu por terra sem se cumprir. É o que está escrito na Bíblia. Então Deus agora chama Samuel. Samuel vai até a casa de Jessé, o belemita. Samuel vai até a casa de Jessé, ele vai lá para adorar, para sacrificar, para ungir o novo rei de Israel. Chegando lá, você conhece a história. Ele olha para o primeiro filho chamado Eliabe, um homem forte, um homem bonito.
Samuel, que era um profeta, um homem de Deus, até ele sendo um profeta e um homem de Deus, ele se engana acreditando que Eliabe era o novo rei de Israel. Mas Deus diz: olha, Samuel, eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração. Não é isso. Vem Aminadab, vem Samar, vem todos os outros filhos, 7 se passam e não é esse. Samuel pergunta: ei, Jessé, não tem mais nenhum? Ah, tem umzinho sim lá cuidando das ovelhas, manda chamar esse menino. O menino, quando entra, a Bíblia diz que o Senhor, quando ele entra, a primeira coisa que Deus fala assim: é esse Samuel. Samuel derrama o azeite na cabeça de Davi. Davi é ungido o rei. Depois lê na tua casa, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Davi é ungido o rei alguns versículos antes. Aí Davi volta a fazer o que ele fazia. Ele já foi ungido no mundo espiritual, ele foi ungido rei, mas ele ainda não assumiu o trono. Está junto comigo aqui? Davi volta para cuidar de ovelhas, que era a sua função. Davi continua cuidando de ovelha e de repente um espírito mau, que na verdade eu amo os de repente de Deus. De repente, esse de repente de Deus é incrível. E aí de repente agora vem um espírito sobre Saul e ele precisava de alguém. Então eles perguntam: quem é o que pode tocar? Quem é que sabe tocar bem? Aí um jovem se levanta e fala assim: olha, eu conheço um garoto, um menino, filho de Jessé o belemita. Além dele tocar bem, ele é sisudo em palavras, ele é gentil, ele é um homem de boa aparência, ele é um homem que toca bem, ele é valente, ele é homem de guerra. E detalhe, o Senhor é com ele. Aí os caras falam: pô, não tem outro cara que seja melhor do que ele para chamar. Então chama o menino. Saul Saul dá uma ordem. Eles vão lá no campo chamar Davi. E Davi vem agora para tocar harpa na casa de Saul, no palácio. Davi agora está dentro do palácio. Eu quero que você preste atenção nisso. Eu dei um tema para essa mensagem: tudo tem seu tempo. Davi agora está dentro do palácio, só que ele foi ungido rei, mas ele está dentro do palácio não como rei, mas sim como um servo. Ele vai para dentro de um palácio fazer a função de que ele não havia sido ungido, mas ele vai fazer uma função, porque Deus já estava preparando Davi para quando ele fosse assumir o trono, ele soubesse como funcionava o palácio. Você está comigo aí ou não? Às vezes Deus nos dá uma promessa, Deus nos dá algo, e nós queremos que a promessa que Deus nos deu, ela se cumpra da forma que nós acreditamos que tem que ser cumprido. Mas quando na verdade Deus está nos preparando para que a palavra se cumpra na nossa vida. Então Davi é levado para dentro do palácio, não para ser rei, mas para ser servo, para tocar harpa. A Bíblia não diz, mas eu leio a Bíblia, eu falei de manhã, eu gosto de pensar. Eu fico imaginando Davi sentado dentro do palácio, Saul dando ordem naqueles funcionários. Como Deus, o Espírito de Deus já não estava mais com ele, aquele homem devia ser grosso, aquele homem devia ser rude, devia ser amargo com os funcionários. E eu fico imaginando Davi vendo toda aquela movimentação dentro do palácio, como que eles se vestiam, como que eles falavam, como que o rei se comportava. Davi estava vendo tudo, mas a função de Davi naquele momento não era de rei, mas sim de servo. O espírito mau se apodera de Saul, Davi toca a harpa, você leu comigo, o espírito da parte de Deus, o espírito maligno vai embora, Saul fica aliviado e ali começa uma relação de amor entre Saul e Davi. Amém? Só que como tudo na vida, nem tudo são flores. Você já deve ter vivido experiências como a de Davi. Conheceu uma pessoa, se apaixonou por ela, seja uma namorada, ou seja um amigo, seja um sócio, e começou uma relação de amor entre vocês, e a confiança era muito grande, até que veio a primeira guerra, que Davi vai para a guerra. Davi, quando vai para a guerra, a Bíblia diz que quando eles voltam, as mulheres começam a cantar. Saul venceu milhares, mas Davi venceu dezenas de milhares. Aí um sentimento que até então não tinha no coração de Saul começa a despertar dentro dele. Porque eu tenho dito nesta casa que existem alguns sentimentos ocultos dentro de mim, dentro de você, que simplesmente basta aparecer o tempo oportuno para que eles possam brotar. Quando a gente encontra uma pessoa e diz assim: o cara começou a ganhar dinheiro e mudou. Não, ele nunca mudou, ele sempre foi aquilo, só que na época ele não tinha dinheiro. Agora que ele tem, ele está mostrando quem ele é. Então agora Saul, ele começa a colocar para fora aquilo que está dentro.
E aí agora aquele amiguinho que ele tinha dentro do palácio, que tocava a harpa e o espírito ia embora, se você ler com calma, a Bíblia diz que Saul, ele por 2 vezes, ele lança uma lança em cima de Davi, Davi se esquiva e crava na parede. Ele tenta matar Davi, e Davi agora percebe que a situação começou a ficar complicada entre eles. Aí Davi resolve fugir do palácio. Davi, quando foge do palácio, agora Saul fica revoltado e quer matar ele de qualquer jeito. E agora começa uma perseguição ferrenha de Saul atrás de Davi. Davi está ali. Saul pega o exército dele todinho e vai com vários homens atrás de um homem que simplesmente não fez nada para ele, mas agora ele é perseguido. Estamos juntos até aqui? Aí a gente percebe claramente que Davi vai fugindo de Saul até que Deus permite uma situação mais à frente, que Davi agora já está com alguns homens trabalhando com ele. Davi agora se faz rei sobre alguns homens. No capítulo 22 de 1 Samuel, caverna de Adulão, Davi agora é rei sobre alguns homens, e esses homens estão fugindo de Saul junto com Davi, se escondem dentro de uma caverna, e a Bíblia diz que agora Saul entra dentro dessa caverna para aliviar o vento. Os homens de Davi falam para ele: olha cara, Deus entregou agora esse homem na tua mão, a oportunidade agora, mata esse cara. Mas Davi, como ele era um homem segundo o coração de Deus, porque Deus havia dito para Samuel: ei Samuel, eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração. Então Deus sabia que o coração de Davi não estava inclinado para tomar o trono, mas sim inclinado para fazer a vontade de Deus, porque tudo tem o seu tempo. Então Davi agora corta um pedaço da orla, ele se arrepende, ele chora. Resumindo a história, Davi continua fugindo de Saul durante um tempo, até que tem um momento que existe uma guerra dos israelitas contra os filisteus. Davi já estava trabalhando para o rei Aquis, que era o filisteu, que era o rei dos filisteus, mas Davi não participa da guerra. Davi vai para Ziclag, lembra? 1 Samuel capítulo 30, ele vai para Ziclag porque ele não participa da guerra. Então ele, quando vai para Ziclag, tem a guerra entre os filisteus e israelitas. Saul já está endemoniado assim no último nível naquele momento, até a ponto de consultar cartomante. Então agora Saul é morto na guerra junto com Jonatas, e agora Israel não tem mais rei. 13 anos se passaram e chegou o momento de Davi assumir o trono. Davi assume o trono aos 30 anos de idade. E Davi, quando assume o trono, ele começa de fato a reinar sobre Israel e mostrar para as pessoas que lá estavam quem era o Deus a qual ele servia. Todas as guerras que Davi vai, Davi sempre consulta Deus, e Deus sempre dá a vitória. Davi não vai por aqui não, vai por aqui que os inimigos estão aqui. Todas as guerras Deus deu a vitória para Davi. Pastor, onde é que você quer chegar? Eu quero chegar agora nesse tempo. Davi, mesmo sabendo que havia sido ungido com 17 anos, Davi só assume o trono aos 30. Eu quero nessa noite trazer para o teu coração uma mensagem que talvez você tenha ouvido algumas vezes, mas eu quero voltar a te lembrar daquilo que Deus prometeu para você. Tudo que Deus promete, Ele cumpre. Só que nem sempre, ou melhor, normalmente não é no nosso tempo, mas é no tempo dEle. E para que a promessa se cumpra na nossa vida, Deus, antes da promessa se cumprir, Deus precisa preparar o campo, que sou eu e você, para poder receber a promessa. Deus precisa trabalhar dentro de mim, dentro de você, para nos capacitar, para que possamos aprender em Deus como estarmos no momento preparados para receber a promessa. Deus tem uma promessa sobre a tua vida, Deus tem uma promessa sobre a minha vida, Deus tem uma promessa sobre a vida de cada um de nós. Deus não é Deus de se confundir. Deus não errou o alvo. Deus não deixou não esqueceu você. A única coisa que você precisa é entender que aquilo que Ele prometeu vai se cumprir, não no teu tempo, mas sim no tempo dEle. Então Davi ele agora é rei de Israel. Então Davi assume o trono, ele agora começa a reinar, ele começa a se tornar um grande rei, até que 2 Samuel capítulo 11, você conhece a história, Davi resolve se deitar com uma mulher que não era a mulher dele.
E agora Davi, ele arruma uma confusão, que além de se deitar com uma mulher que não era dele, a mulher está grávida. Davi fica desesperado e ele, ao invés de assumir a responsabilidade, porque o grande problema do crente é esse, ele não pensa para fazer, ele faz para depois pensar no que fez. E quando ele faz a coisa errada e dá um BO, aí ele já não assume mais a responsabilidade, mas ele quer jogar para cima de outro. Você está aí ainda ou não? E aí Davi não assume agora aquele BO, ele vai e resolve chamar o marido daquela mulher, tira ele da guerra, você conhece a história, manda ele para o campo de batalha, manda Joabe se afastar, esse cara morre. Davi agora, além de ser um adúltero, agora ele é um assassino. Davi, ele tinha recebido de Deus uma promessa que ele seria rei de Israel, ele agora é rei, mas ele não consegue assumir, não é nem que não consegue, perdoa, eu quero voltar, ele assume o seu papel, mas ele acaba tomando algumas decisões que não deveria. Você quando vai olhar para a história de Davi, ele foi um grande rei, mas foi um péssimo pai. Davi soube governar um povo, mas não soube governar a sua casa. E eu quero aqui abrir um parênteses. Muitas vezes nós queremos ser usados por Deus para fazer coisas na igreja, quando na verdade não sabemos nem governar a nossa casa. Você ainda está aí ou não? Eu não sei a tua, mas a minha Bíblia diz que aquele que não sabe governar a sua casa não é digno de governar as coisas de Deus. Tudo tem o seu tempo. Davi, ele é um homem segundo o coração de Deus. Deus tem misericórdia de Davi. Deus permite que Davi, ele antes de morrer, o filho dele, Salomão, assume o trono. Salomão agora é o novo rei de Israel. Deus é com Salomão. As guerras agora cessam sobre Israel. Salomão tem um reinado de paz, todo o seu reinado de paz. Salomão prospera absurdamente. Salomão chega ao ponto de construir uma casa para Deus, porque tudo tem o seu tempo. Quando a gente vai continuar lendo a história, agora a gente vê Salomão assumindo o trono. Ele no começo ele sacrifica 1000 bois, no final ele se deita com 1000 mulheres. Salomão tem um filho chamado Roboão. Roboão assume o trono. Roboão, ao invés de fazer aquilo que era melhor ser feito, ele faz aquilo que o pai fazia e muito pior. Então agora Deus, ele percebe que o reino de Israel está completamente corrompido, e Deus resolve dividir o reino em 2 partes, porque tudo tem o seu tempo. O reino é dividido em 2 partes. Roboão assume 2 tribos, a tribo do sul, Jerusalém, Judá, e agora Jeroboão assume a tribo do norte, Israel, Samaria. Ali quando você começa a ler o livro de Reis, você começa a perceber claramente que aqui tinha um rei, aqui tinha um rei, e normalmente os reinos começaram a se degladiar. Perceba que o reino era único, agora o reino se separa, e além de se separar, eles começam a lutar entre si, porque a palavra de Deus diz que casa dividida não subsiste. Nós percebemos que as coisas começam bem, tudo começa bem, mas o problema não é começar bem, mas é terminar bem. E se a gente parar para refletir com calma, tudo, normalmente, não vou dizer tudo, mas a grande maioria das coisas na tua e na minha vida, elas acabam tomando um outro rumo, porque nós não sabemos esperar o tempo certo das coisas acontecerem. Hoje de manhã eu perguntei aqui quem é ansioso, e eu fiquei assustado, metade da igreja levantou a mão. Eu nem vou perguntar de noite para não ficar escandalizado. Mas a gente percebe que a nossa ansiedade, e ansiedade, quem sabe, quem já leu alguma vez sabe disso, ansiedade na verdade é excesso de futuro. Você está vivendo no dia de hoje, mas preocupado com o que vai acontecer amanhã. A Bíblia chega ao ponto de dizer o seguinte: olha as flores, olha os pássaros. Se eles não semeiam, mas mesmo assim o Senhor dá tudo para eles, imagina eu e você. Porque andeis ansiosos? Não podemos andar ansiosos com as coisas, porque tudo tem o seu tempo. Eclesiastes capítulo 3 fala muito forte sobre isso, e a gente vai perceber que o reino agora é um reino dividido,
E agora eles começam a se degladiar e há uma confusão muito grande. É um rei falando com outro rei, se levantando com outro rei, até que a gente vê um caos total sobre Israel. Pastor, onde você quer chegar? Eu quero chegar dizendo para você e para mim nessa noite que Davi foi ungido rei. Davi, mesmo sabendo que ele foi ungido rei aos 17 anos, ele está dentro do palácio, mas ele, em momento algum, ele pensa em matar Saul para assumir o trono. Ele espera o momento certo para que o trono chegasse até as suas mãos. Você não vai ver em momento nenhum Davi se rebelando contra Saul e fazendo aquilo que era errado, mas ele, em todos os momentos ali, até então, ele age da maneira certa com Saul, para que aquilo que Deus havia prometido para ele se cumprisse na sua vida. E eu quero aqui, em nome de Jesus, trazer para o teu coração que você não precisa tentar mudar nenhum tipo de sentença na tua vida, nem tampouco na tua história. Você não precisa tentar fazer as coisas do seu jeito para que aquilo que Deus prometeu chegue às tuas mãos. Você só precisa ter paciência e sabedoria de entender o tempo certo, o tempo de preparação, para que você possa assumir aquilo que Deus já te entregou no mundo espiritual e só falta se materializar na terra. Glorifica o Senhor. Quando a gente vai ler a Bíblia com calma, a Bíblia diz que existe o reino dos céus e existe o reino da terra. Quando Jesus falava por parábolas, ele dizia no reino dos céus. Jesus sempre dizia que no reino dos céus era de uma forma e no reino da terra era outra. Nós precisamos entender que no reino dos céus também tem o seu tempo. O reino da terra principalmente. O reino da terra não é a terra que governa o céu, é o céu que governa a terra. A terra precisa ser um reflexo daquilo que o céu determina. Só que muitas vezes nós tomamos posse e acreditamos que é a terra que determina aquilo que o céu vai fazer. Nós queremos muito uma coisa, nós dobramos o nosso joelho e nós oramos a Deus, pedindo: Deus, por favor, me dá essa bênção até amanhã. Quando na verdade Deus está dizendo: não, eu quero é que você dobre o teu joelho, se curve e peça para mim: Deus, me mostra o tempo exato que essa bênção vai chegar na minha vida. Sabe por que muitas vezes ficamos frustrados, igreja? Porque nós queremos que as coisas aconteçam da nossa forma e no nosso tempo. E quando as coisas não acontecem daqui do jeito que nós acreditamos, aí a gente se torna frustrado. Porque nós acreditamos que Deus não está ouvindo a nossa oração, mas na verdade nós é que não estamos ouvindo aquilo que Ele está falando. Você ainda está aí comigo? Nós precisamos entender como que Deus está querendo trabalhar na nossa vida. O que Deus está querendo fazer? Esse tempo que você está vivendo de escassez na tua vida, entenda que Deus, Ele não perdeu o controle da tua vida. Ele simplesmente está te dizendo: ei, sabe por que você está vivendo a escassez? Porque você não me ouve, você não faz as coisas do jeito que eu mando. Você faz do teu jeito porque você acredita que sabe. A pior coisa que tem é quando nós dominamos um assunto e acreditamos que nós somos os melhores naquilo que nós fazemos. Não levanta a mão não, mas quem se sente assim? Você trabalha em uma área do mercado e você sabe que você é bom naquilo que você faz. E muitas vezes quando você se encontra com um cliente, você já não depende mais de Deus, você só depende de você, porque você é o melhor que tem naquela área. E as coisas quando não acontecem, aí sim você se lembra de Deus e você dobra o teu joelho e clama a Deus para que Deus faça do jeito que você pediu que fosse feito, e não você orando para que Deus te mostre a forma como Ele quer que você faça. Você está comigo ainda, Edson? Eu não sei se faz sentido para você o que eu estou te falando, mas para mim faz total. Eu tenho aprendido com Deus todos os dias a aprender a esperar muitas coisas em Deus. Confesso para você que para mim é difícil, que eu sou ansioso. Mas isso é um tratamento profundo, onde Deus quer trabalhar dentro de mim, dentro de você, para nos mostrar que a nossa dependência é 100% dEle. Eu não sei você, mas muitas vezes já aconteceu comigo situações de Deus chegar em 45 do segundo tempo. Quem já viveu isso aqui? Levanta a mão. Glória a Deus. Senhor, vem e arrebata a tua igreja. Às vezes a gente sabe que não tem mais jeito. Ele fala: Senhor, não tem mais jeito. Ele fala assim: agora sim.
Agora sim, você entregou para Ele o controle. Agora sim, é isso que eu quero te trazer nessa noite. Quando você perde o controle, é aí que Ele toma o controle para Ele. Enquanto o controle estiver nas tuas mãos, Ele não vai fazer. Tudo tem o seu tempo. Enquanto o controle estiver com você, Ele não vai fazer, porque Ele sabe que você se acha capaz de fazer. Mas quando você perde o controle, você diz: Deus, eu não sei mais o que fazer. Ele fala assim: ô cabeção, eu estou tentando te mostrar isso há tempo. Eu estou tentando te mostrar isso há tempo, que você não sabe fazer, quem sabe sou eu. Você só precisa entregar nas minhas mãos para que eu faça do jeito que eu determinei que fosse feito. Davi, ele é ungido aos 17. Ele assume o trono aos 30. Davi esperou todo um processo. Davi tinha a convicção de que ele era o verdadeiro rei. Davi, no capítulo 17, ele sendo rei, ele quando vai lá na guerra, é interessante. Eu não sei se isso chama a tua atenção, mas eu quando leio a Bíblia, eu fico tentando imaginar a cabeça de Davi. Davi, no capítulo 16, recebe uma promessa de que ele seria o rei. Agora ele está indo levar marmita para os irmãos na guerra. Ele está dando uma de iFood. Ele pega e vai levar a marmita para os irmãos e para o comandante. Quando ele vai levar a marmita, ele não foi chamado para lutar com ninguém. Ele foi chamado para entregar a marmita. Mas quando ele chega na guerra, ele percebe que estava ali uma situação acontecendo em que ele poderia fazer além daquilo que havia sido pedido para ele. Quer tocar no coração de Deus? Coloca para mim Mateus capítulo 5, versículo 41. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele. Se qualquer eu não sei se faz sentido para você, mas quando eu faço as coisas por livre e espontânea vontade, é uma coisa. Mas quando alguém me obriga a fazer alguma coisa que eu não quero fazer, é muito ruim, sim ou não? É muito ruim fazer uma coisa obrigado. Ainda mais quando você não quer fazer. Mas o texto é muito claro. Qualquer que te obrigar, o texto não diz qualquer que te pedir, qualquer que te obrigar a fazer uma coisa, mesmo que você não queira, não faça só aquilo que te pediram, faça além daquilo que te pediram. Eu estou falando da segunda milha. E normalmente a tua bênção sempre vai vir na segunda milha. A tua bênção normalmente vai chegar sempre quando você estiver fazendo além daquilo que te foi pedido. Amém? Se te pedirem uma coisa, se te pedirem para ajudar, além de ajudar, procura saber o que mais você pode fazer além de ajudar. Aconselha, dá um colo, faz alguma coisa além daquilo que te foi pedido, porque é na segunda milha que você vai ver literalmente o poder de Deus agindo na sua vida. Exemplo que eu vou te dar: Jacó chega na casa de Labão, trabalha 7 anos por Raquel. Você entendeu? Você conhece a Bíblia? Ele trabalha 7 anos por Raquel. Quando chega na noite de núpcias, o pai Labão dá para ele o que? Lia. Ele quando percebe aquilo, ele fala assim: não, peraí Labão, eu não trabalhei por Lia, eu trabalhei por Raquel. Labão fala assim: não tem problema, cara, é só você caminhar a segunda milha que você vai ter Raquel. O quê? Chamar minha esposa para pregar aqui. Mas eu não falei 7 anos? Não é isso? A segunda milha. Vem cá, vem cá. Dá oportunidade para a moça, vem cá. Ele trabalhou 7 anos por Raquel. Chegou na noite de núpcias. Ele recebeu Lia. Ele não queria Lia, ele queria Raquel. Ele trabalha mais 7 anos. Ele caminha a segunda milha. E ele recebe esquece. Ele agora recebe Raquel, que era a mulher do seu sonho. Fruto dessa relação da segunda milha, nasce um menino chamado José. Jacó teve 12 filhos, mas o filho que literalmente fez a diferença em toda a geração dos israelitas, quem foi? José. Porque todas as vezes que te chamarem para caminhar uma milha, caminha 2. O combinado era 7 anos, não eram 14 anos.
O texto chega ao ponto de dizer que quando Jacó, ele trabalha para Labão um tempo muito grande, para ele parecia como se fosse quase que nada. Tamanho era o amor que ele tinha por Raquel. Vão ter momentos na minha e na tua vida que nós vamos precisar aprender a trabalhar as nossas emoções e esperar o tempo determinado para que as coisas aconteçam. Deus tem algo para nos dar, e isso que Deus quer fazer contigo e comigo é algo que nós só vamos entender se nós estivermos conectados, entendendo o tempo determinado por Deus. Eclesiastes fala muito sobre isso, capítulo 3, do fator tempo. Há tempo para todas as coisas. Eu quero nessa noite, eu quero fechar essa mensagem pedindo simplesmente para que você, de tudo que foi falado, que você só pesque uma coisa no seu coração. O que Deus tem para você, o que Deus prometeu para você, você precisa acreditar que Ele vai fazer. O que Ele prometeu para você não é o que o homem prometeu, não é o que alguém te disse que Deus prometeu. Aquilo que Deus prometeu para você, Ele vai fazer. Eu só peço em nome de Jesus que você se prepare e entenda o tempo determinado, que Deus quer trabalhar em você primeiro, para depois trabalhar através de você. Quando você estiver preparado para receber a bênção, pode ter certeza que Ele vai ser o primeiro a trazer a bênção e entregar nas tuas mãos. Muitas vezes nos frustramos porque acreditamos que nós estamos orando e Deus não está nos ouvindo, quando na verdade Deus sempre nos ouve. Nós é que muitas vezes não conseguimos ouvir aquilo que Ele está falando conosco sobre o fator tempo. Tempo é algo importante para mim e para você. Tempo é a única coisa que não vai voltar nunca mais na tua nem na minha vida. Quando nós paramos para analisar, o tempo que foi perdido não se recupera. O tempo que nós temos adiante de nós, nós precisamos ter cautela e não perder mais tempo com coisas que nos roubam o tempo. Somos roubados o tempo inteiro. Muitas vezes estamos fazendo coisas que Deus não nos chamou para fazer, estamos dando atenção para coisas que não nos chamou para dar atenção. A única coisa que nós precisamos é nos preparar para tomar posse daquilo que Deus tem para nós. Precisamos estar preparados, porque o que Deus tem para nós é bom, agradável e perfeito. Tudo que Ele tem para nós é bom, agradável e perfeito. Tudo que Ele tem para nós é bom, agradável e perfeito. Nós precisamos entender que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Davi entendeu isso, e quando Davi entende isso, ele assume o trono aos 30, ele não luta pelo trono. Ele entendeu que ele precisava passar pelo processo do palácio, ele aprende tudo dentro do palácio. Aí depois que ele sai do palácio, ele foge de Saul, ele vai lá para as cavernas, ele começa a trabalhar, fugir de Saul junto com seus amigos. Ele começa a correr pelas cavernas, pelos desertos. Deus estava trabalhando no coração de Davi, dizendo para ele o seguinte: ei Davi, quando eu te levantar como rei, você vai saber se comportar dentro de um palácio, mas quando eu mandar você sair do palácio para guerrear as tuas guerras, você vai saber os lugares exatos onde o teu inimigo vai se esconder. Você está comigo aí? Deus vai sempre trabalhar em você e em mim, nos preparando para um tempo oportuno. Sabe, a promessa que você está guardando está no Senhor. Sabe, aquele marido que você tanto deseja está no Senhor. Sabe, a esposa que você quer está no Senhor. Sabe, aquela promessa que você, aquela palavra, melhor dizendo, que você recebeu, está no Senhor. Você só precisa aprender a confiar, se entregar. Meu filho de 6 anos, se ele subir aqui nesse altar e eu estiver aqui embaixo e eu disser assim, pula, ele não está preocupado se eu vou segurar ou não. Se eu disser pula, ele vai pular, porque ele acredita que eu vou segurar. Se ele estiver no primeiro andar e eu disser assim, pula que o papai te pega, ele vai pular, porque ele acredita que o papai dele vai cuidar dele e vai segurar. E essa confiança que Deus está esperando em você. Se joga. Aprende a confiar. Deus, eu confio, mas não confio. Eu confio 90%. Quem confia 90%, quem confia 99% nunca confiou.
A confiança é 100%. Eu tenho convicção de que Deus está nos chamando para um tempo de confiança, um tempo de entrega, um tempo de... Senhor, Tu sabes o quanto eu quero isso, o quanto eu desejo isso. Mas eu quero a partir de hoje dizer que eu não quero mais viver no meu tempo, eu quero viver no Teu tempo. Deus, eu não quero mais ficar ansioso com as coisas que essa terra pode me proporcionar, mas eu quero viver as expectativas que o céu tem para mim. Eu garanto para você que 50% ou mais dos teus problemas serão resolvidos. Porque a pior coisa é você se frustrar na vida, quando você deseja algo que você não conquista. Você muitas vezes se acha incapaz, você acha que não é para você, você acha que Deus não está te ouvindo. Alguns até perguntam: pastor, eu estou tanto tempo na igreja e as coisas não acontecem. Não, as coisas realmente não estão acontecendo, porque você não está entendendo aquilo que Deus está esperando de você. Ao invés de você esperar as coisas acontecerem, se coloca à disposição e pede: Deus, me ajuda a entrar no Teu tempo e na forma onde você quer que eu esteja, para que as coisas aconteçam do jeito que você determinou para mim. As linhas foram escritas por Ele, não por mim e por você. Salmo 139 diz que Ele escreveu linhas a nosso respeito. E quando nós fugimos destas linhas, nos frustramos porque acreditamos que Deus não está nos vendo. O que Deus está dizendo para mim e para você essa noite é: não, filho, filha, vem cá, volta só para a linha que eu escrevi, volta para a história que eu tenho para você. Eu não te chamei para fazer isso, eu te chamei para fazer aquilo. Você ainda está aí comigo ou não? Feche seus olhos, eu quero orar. Pai, graças te damos nesta noite. Exaltado seja o Teu nome, glorificado seja o Senhor no nosso meio. Tudo tem um tempo determinado, Pai. Tudo tem o seu tempo. Nos ajuda a entrar no Teu tempo e viver experiências mais profundas contigo. Queremos não só viver de promessas, Senhor, mas principalmente de realizações. A minha oração junto com toda a Tua igreja, Deus, é que o Senhor nos conecte no Teu tempo. Nos tira, Pai, deste tempo cronos desta terra e nos leva ao Teu tempo kairos. Fala conosco, ministra no nosso coração e nos traga de volta para a verdadeira essência que é o Senhor. Fala ao coração da Tua igreja, Deus, e revela aquilo que eu como homem jamais conseguirei revelar. Ministra no profundo da alma de cada um dos Teus filhos nesta noite, e que todo tipo de decepção, todo tipo de frustração que nesta noite caia por terra pelo poder do nome de Jesus. Essa é a minha oração, Deus. Leva-nos para os nossos lares debaixo da Tua proteção e da Tua graça. Que o Teu anjo vá diante de nós, nos direcionando no único e verdadeiro caminho. Que as doces consolações do Teu Espírito se façam presentes, não só hoje, mas para todo sempre. Que possamos ter a melhor semana da nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém.